O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo nesta segunda-feira para participar do Flow Podcast, transmitido ao vivo por mais de 5 horas. Na conversa com Igor Coelho, o chefe do executivo rechaçou a possibilidade de qualquer tipo de golpe. Se eu quisesse dar golpe, eu não falaria nada. Deixa correr, no último dia dá o golpe. Ou você fala que vai dar golpe agora? Por que essa acusação de golpista pra cima de mim? Eu quero nossa palavra é transparência. Ele criticou o cerceamento da liberdade e a tentativa de taxá-lo como genocida. Você pegar uma cadeia por fake news é a mesma coisa que pegar uma cadeia por ter matado um marciano. Pra mim é... Mas não existe justificação pra isso, é a realidade. Dói, mas é a realidade. Pra mim é extremamente perigoso. Agora, você acha que eu queria matar alguém? Me apelidar de genocida, queria matar alguém? Bolsonaro também pediu para que alguém comprove uma só fake news que interfira no voto. Me aponte uma mensagem de zap no telefone que você falou, isso aqui, não sei de onde veio, vai mudar meu voto. Me aponte, ninguém aponta. Ainda falou sobre o temor de ser preso caso perca as eleições por acusações não tipificadas no Código Penal. Eu vou ser preso por qual acusação? Atos antidemocráticos, que desconfiou da urna eletrônica. Vou ser preso igual a Janine Áñez, ex-presidente da Bolívia, está presa por 10 anos por ser acusado de praticar atos antidemocráticos. Tá de brincadeira. Já depois de meia-noite, saindo do podcast, Bolsonaro era aguardado por apoiadores na rua, onde acenou e cumprimentou os presentes. Além de Bolsonaro, a cantora Anitta também participou de um podcast muito famoso no país, e o gamer Felipe, que participou dessa entrevista com a Anitta, esteve também na conversa desta segunda-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. A gente ainda não está te ouvindo, Zé. Vou te interromper, porque pra gente aqui no estúdio, acho que para quem está em casa também não chegou seu áudio. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Vou dar meu boa tarde aqui para Ana Paula Henkel, direto de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oi, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Muita gente da nossa audiência ontem também assistindo, acompanhando o presidente Bolsonaro. E olha, Vitor, eu fiquei muito impressionada porque eu não consegui assistir as 5 horas seguidas que o presidente ficou ali falando e com uma energia absurda, né? Nós vimos aqui nos Estados Unidos e temos visto nos últimos 4 anos e nesse final de semana, enquanto eu estava em Dallas, o presidente Donald Trump, ele discursa ali por 2 horas, 2 horas e 10, e nós já achamos que é muito, né? Até para um homem da idade dele. Agora, 5 horas, né, ininterruptas, e o presidente sem absolutamente nenhuma colinha, né? Tudo da cabeça, do coração, expôs as vertentes aí de uma velha mídia aí carcomida, viciada em estar com laços estreitos com o establishment, com o deep state de Brasília, e que desde 2018 a eleição do presidente Bolsonaro colocou o dedo aí nessa ferida de expor, assim como o presidente Donald Trump fez aqui nos Estados Unidos. E mais uma vez, não estou comparando os personagens, mas o cenário político é muito parecido. O cenário político dentro da política, em Washington e Brasília, mas o cenário político também, né? Os agentes políticos no judiciário, os agentes políticos na velha imprensa, esse cenário é muito parecido. E o presidente Bolsonaro, durante 5 horas, não apenas mostrou os feitos deste governo, que muita gente fala, né, que eles não existiram. Por exemplo, o próprio corte de impostos, muita gente tenta emplacar como o corte no ICMS foi uma ação populista, uma ação eleitoreira, né, em ano de eleição, e não é bem isso. O presidente mostrou que desde 2019 o governo federal vem cortando impostos, inclusive dentro da pandemia, para vários equipamentos médicos, para medicamentos importantes, e foi uma conversa muito franca, né? Eu dei uma olhada nas minhas redes sociais hoje, e não apenas aquelas pessoas que interagem comigo normalmente, mas outras pessoas que eu sei que estavam ali em cima do muro, não para votar no Lula,
mas não gostavam ou não gostam do atual presidente ou da atual administração, por algum contexto assim estético, digamos assim. E muita gente virou a chave depois de ontem, viu, Vitor? Eu acredito que essa entrevista do presidente de 5 horas virou a chave de muita gente que, se não entendeu até agora, passou a entender o perigo que é uma volta do PT aos comandos aí, a direção do Brasil, diante de tudo que foi feito na era petista, o aparelhamento do judiciário. Hoje nós temos visto, né, um STF totalmente aparelhado, político, ativista, militante. E eu acho que foi um divisor de águas na internet, né? Parabéns aos produtores aí do podcast Flow. Ficou muitos comentários ali também no podcast dizendo que começaram a enxergar, algumas pessoas começaram a enxergar o presidente de maneira diferente, né? Sem as vestes de qualquer marqueteiro, né? Que o presidente também não tem, e sem o filtro ativista e político da velha imprensa. Bom, e falamos da Anitta, ela também participou ontem de um podcast muito famoso e o gamer Felipe Neto, crítico do presidente, também abriu uma live para tentar rivalizar com o público do Flow. Em relação ao número de visualizações simultâneas, a atração com o presidente teve 5 vezes mais acessos do que da artista, que em seu melhor momento teve pouco mais de 100 mil pessoas ao vivo, e do gamer, que atraiu quase a mesma quantidade de pessoas. Comparando com Lula, que teve 296 mil pessoas simultâneas o acompanhando no Podpah em dezembro de 2021, Jair Bolsonaro atraiu mais de 570 mil pessoas simultâneas, tendo uma audiência 92% maior. Agora sim, análise de José Maria Trindade, direto de Brasília. Salve, Zé, boa noite. Eu dizia que as pessoas só prestam atenção em quem tem algo a dizer, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. E boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, há uma luta aqui entre os partidos políticos. Eu acompanho essa disputa, esta guerra aqui de junção partidária, esta briga para pegar mais um partido ali, somar outro ali, para o tempo de propaganda de rádio e televisão. Veja bem, essas propagandas são em veículos bons, rádio e televisão são veículos que atingem, sim, um grupo muito grande de pessoas, só que a comunicação ficou antiga, ficou ruim, porque é muito artificial. Lá estavam os marqueteiros produzindo países em que todos nós gostaríamos de morar. Era aquela coisa onde tudo funcionava, prato de comida cheio e assim por diante. E aí as pessoas desenvolveram uma resistência a essas coisas programadas, bonitinhas, fechadinhas e que não eram executadas, né? Que são, na verdade, mundos criados para enganar o subconsciente do eleitor. E aí a gente viu o prosseguimento, o aumento da participação da internet nas eleições. Eu converso com vários deputados aqui sobre campanha eleitoral. E aí, como é que está a sua campanha? E o resultado que eu escuto é o seguinte: as verbas estão sendo investidas de cada parlamentar. Os parlamentares têm os seus projetos, né? As suas verbas que vêm do partido e deles próprios, estão investindo cada centavo exatamente num novo tipo de comunicação. É nesse tipo de comunicação, numa comunicação mais real, uma comunicação direta, onde o candidato fala direto ao eleitor. Esse resultado, essa comparação aí, que o ex-presidente Lula também tem seguidores, sim, mas não chegam à metade dos seguidores e do engajamento de uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Então, esta é a verdadeira radiografia desta campanha eleitoral, ou seja, o grau de engajamento. Esta é a nova realidade de comunicação de campanha e não aquele mundo perfeito e artificial de antes. Vamos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Salve, Vitor. Boa noite a todos. Pois é, eu vou dizer que em 2018 eu não confiava muito nesse projeto Bolsonaro. Eu achava, me parecia meio aventureiro, como se fosse uma sequência do que me parecia ser a carreira do deputado. Eu achava que era ali um político representante de um segmento, com um grupo que o acompanhava. Não me impressionava tanto aquela questão
das recepções a ele em aeroportos, né? E eu custei a ver essas duas coisas. Primeiro, a ligação dele com as pessoas, real, né? Esse dado de sinceridade que, evidentemente, muitos hoje tentam fingir que não veem, né? E para mim, então, era assim uma aventura. Eu não sabia o que esperar desse governo. Quando apareceu o Paulo Guedes como integrante da equipe, me parecia também, tive até um certo preconceito, me parecia que talvez pudesse ser aquele financista, né, com a vida resolvida, querendo ali dar uma passada pelo poder. Então, eu quero dizer, e quem me acompanha sabe que eu não acredito muito nessas classificações direita e esquerda, porque elas são enganosas, né? Tem muito revolucionário de boutique de um lado, tem muitos direitas que, na hora H, traem as suas ideias, traíram o presidente também, um governo supostamente de direita, né? Então, eu estou aqui numa posição de independência para dizer que eu fui ver o que esse governo tinha para mostrar. E o que esse governo teve para mostrar até aqui é liberdade, é democracia, é boa gestão, é ocupação técnica do primeiro escalão e alguns erros, né? Erros também, eu acho que no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, ali uma dança de cadeiras, certamente não foram... a dança de cadeiras não foi boa para a gestão dessas áreas, né? O problema da pandemia, a questão dos planos de imunização, aí o Supremo interferiu também. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, venho para me surpreender pessoalmente, modestamente aqui, e talvez para outros, alguém muito disposto ao diálogo, alguém muito disposto a cumprir a sua missão pública, alguém com espírito público. É isso que esse homem tem demonstrado. Essa parte do fascismo imaginário, essa parte dessa construção subliterária que a imprensa falida tem feito, de um autoritário, etc., isso não aconteceu nesse governo. Simplesmente não aconteceu. Já fiz o enunciado aqui da minha completa isenção, da minha completa... Não tem nenhum alinhamento, não aposto, não tem nada. Não tem nada. Já elogiei outros governos aí de diferentes origens. Então, o que eu percebo é um presidente, de fato, cumprindo a sua missão, com acertos e erros, mas com muitos resultados. Com resultados macroeconômicos, como ele cansa de demonstrar, muito esforçado no momento de tentar superar essas tragédias que aconteceram no período dele. Muito importante o aspecto de conseguir não só atender aquelas pessoas que morreriam de fome, como manter os sinais vitais da economia para o país sair bem da pandemia, como está saindo. E é esse presidente que fala 5 horas numa entrevista. Eu quero perguntar a alguém que encontre alguma entrevista do Lula presidente, com esse fôlego, que não seja alguma coisa combinada ali com aqueles acertos, né? Tipo aqueles que foram visitar ele na cadeia para fazer aquela entrevista de bajulação, né? Não se trata disso. O presidente, ele se dispõe ao diálogo. No início do mandato, ele tinha uma tradição de fazer café da manhã diário com a imprensa. Muito raro um presidente fazer isso. Ele parou de fazer porque a imensa maioria da imprensa, que a gente já viu que se desmoralizou ao vivo, Força Renan, etc., desistiram de ser jornalismo. Esta imprensa saía do café da manhã e fazia fofoca, tentava derrubar, etc. Quando o Sérgio Moro pediu demissão, naquela manobra vil, patética do Sérgio Moro, chamando essa imprensa que tinha maltratado ele de todas as maneiras, sabotado ele de todas as maneiras, para fazer um circo ali e tentar derrubar o governo, porque ele achou que ele ia ser o presidente, o olho cresceu. Eu lembro bem do presidente Bolsonaro numa crise dificílima de enfrentar. O Sérgio Moro era um pilar, né? Era um emblema ali de confiança, de símbolo de corrupção, que estava acusando o presidente, né, de compactuar ali com corrupção, manipulando a Polícia Federal. Eu lembro do presidente parado diante dos jornalistas durante bastante tempo, respondendo a todas as perguntas serenamente.
Então é isso, é uma demonstração de alguém disposto ao diálogo e que está, de fato, praticando a democracia no país hoje. A gente tem que olhar e tem que reconhecer. Opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a vocês que nos acompanham. Bom, começando pelo que disse o Guilherme aí, o Lula, quando ele estava próximo dos 97% de intenção de voto, ameaçando passar 100%, ele não conseguiria fazer um podcast de mais de 1 hora, não. Falar 5 horas com grande audiência é muito mais significativo que qualquer pesquisa. Isso sim é o retrato do momento, o que está acontecendo. Né? E, de novo, é mais um dado aí que coloca em dúvida o acerto das pesquisas. Quanto ao conteúdo, o Lula falou com a imprensa pela última vez, com jornalistas independentes, em 2005, repito, quando ele foi realmente interpelado sobre o escândalo do Mensalão, e desde então parou, só foi conversar com blogs de aluguel e com plateias domesticadas. Depois ele apareceu também para uma plateia independente pela última vez em 2007, na abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Conheceu a famosa, vaia do Maracanã e parou de se expor dessa maneira. Eu queria ver até quando o Lula chega num podcast, até onde ele chega, falando agora. Quanto ao conteúdo, o Bolsonaro é golpista. Ele sofreu um atentado. O atentado não foi cometido contra outro, contra ele. Quase morreu durante a campanha eleitoral. No governo, ele vem sendo fustigado pelo Supremo Tribunal Federal desde o primeiro dia. Ele já enfrentou mais de 130 decisões desfavoráveis ao governo. Ele não pôde nomear o chefe da Polícia Federal, porque o ministro Alexandre de Moraes impediu. Ele recebe aqueles ultimatos todo dia. Tem 5 horas para fazer não sei o quê, tem 10 horas para mostrar se vai viajar para alguma cidade ou não, coisas assim. E reage democraticamente. O Supremo ofende, insulta, levanta suspeitas, fala com palavras espertas, escolhidas e tal, para dizer que comete atos antidemocráticos o homem que vai disputando a reeleição enfrentar um ladrão que foi solto pelo Supremo. É isso.